Eu recebo agora o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, nós estávamos acompanhando o senhor há pouco, inclusive, na CPMI. Muito obrigado por se deslocar tão rapidamente para conversar conosco aqui. Boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Obrigado, Piotr. Desculpa, eu queria ter entrado mais cedo, mas hoje atrapalhou. Assim, a bancada, a tropa de choque do PT, resolveu fazer confusão, sabotar, o que eles fazem desde o início, mas hoje foram mais, gostaram de dar uma tumultuada para preparar a cama de gato para o Alcolumbre, cancelar a votação legítima que nós tivemos na semana passada e a gente teve que fazer discursos e mostrar a hipocrisia dessa turma, já que nós temos precedentes abertos aqui pelo próprio Alcolumbre de um questionamento meu em 2019, de uma medida provisória, que o que contou foi o painel, né, da votação, quando é simbólica. Quem não está lá não se manifesta. Mas, enfim, desculpa aí, estamos à disposição para batermos um papo. E há alguma chance de reverter isso? O senhor já disse que há precedentes muito claros de manter o resultado daquela votação absolutamente ilegítima, nós vimos. O próprio senador que comanda a CPMI foi muito claro em explicar o regulamento. Os que não estavam presentes, mas eles estão fazendo barulho porque sentiram, obviamente, o que perderam na semana passada, porque cochilaram, enfim, porque não tem número. Fato é, há alguma chance disso ser revertido dentro da CPMI? O pior é que existe sim, viu, Piotr? A gente tem que ficar em alerta, porque há rumores de que a Advocacia Geral do Senado estaria sendo contactada pela presidência nesse sentido. Então, o que seria um tapa na cara da sociedade brasileira que quer ver toda essa podridão, quem participou desse maior roubo, maior escândalo previdenciário do mundo, pelo que a gente pôde catalogar. Então, quer ver quem fez isso, que seja punido. Essa CPMI, graças ao trabalho dela, jogando luz nessas sombras, muita gente foi presa. Altos escalões aí, pessoal do presidente do INSS, procurador, tá essa turma presa. E isso está chegando no andar de cima. A matéria que eu acabei de apresentar agora na minha fala lá foi justamente essa aqui, ó. Tá até com as anotações que eu fiz, que é o ex-assessor do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, movimentou 3 milhões de reais em 6 meses com o dinheiro dessa farra, né? E ele só ganha 3 mil reais por mês. Então a gente precisa ouvir, é impossível. Então a gente precisa ouvir esse senhor chamado Júnior do Peixe. Eu já anunciei agora que estou entrando com requerimento hoje e pedi para o presidente Carlos Viana colocar a convocação dele na próxima deliberação. Então, a articulação nos bastidores é para isso, é para que se mele o resultado totalmente legítimo, democrático da sessão passada, porque eles estão desesperados. A quebra do sigilo do Lulinha, né, já juntando com a história dos 300 mil reais que ele receberia, segundo a Polícia Federal, por mês, e 25 milhões de luvas, né, parece coisa de jogador de futebol, mas é isso, o filho do presidente, segundo a Polícia Federal. Então, isso está mexendo com as estruturas, e eu acho que Davi Alcolumbre vai ficar feio para ele, se ele insistir nessa história de querer melar. Por quê? Porque tem assessor de senador ligado a Davi Alcolumbre, né? Todo mundo sabe da amizade, que é o Everton, senador Everton, lá do Maranhão, que nesse conjunto de requerimentos que nós aprovamos, de quebra de sigilo, convocações, está o nome dele, que o nome dele é Gustavo Gaspar, né? Que é o nome desse assessor, que teria recebido dinheiro. E tem aquela história que você já sabe do Paulo Boldens, que é um assessor direto do Davi Alcolumbre, que foi chefe de gabinete dele durante muitos anos e que matou no peito a rachadinha que escandalizou o seu mandato no início. E a partir dali, nós tivemos esse senhor, Paulo Boldens, disse que foi ele que fez a rachadinha dentro do gabinete do Davi Alcolumbre. E sabe o que aconteceu com ele? Em vez dele ter sido exonerado, em vez de ter sido demitido,
em vez de ter qualquer punição, ele caiu para cima. Ele assumiu a consultoria política do Senado Federal, da presidência do Senado, ganhando R$30 mil por mês. Então, vai me parecer um pouco de conflito de interesse, por isso que eu pedi hoje publicamente que o Davi se dê por suspeito nisso, ele mesmo se declare com suspeição para não interferir nada dessa CPMI, até porque, não esqueça, Piotr, que ele fez o sigilo do careca do INSS, ele decretou 100 anos de sigilo do careca do INSS. Agora, senador, tem dois cenários aí, o senhor já avançou sobre esse assunto, eu só queria pegar alguns detalhes. O senhor citou o caso, por exemplo, do assessor da Câmara, ligado ao presidente Hugo Mota, também agora um outro assessor ligado à presidência do Senado, do Davi Alcolumbre. A CPI está pedindo, o próprio senador Carlos Viana está querendo conversar com o presidente do Senado para estender o prazo de investigação da CPMI. Ou seja, há uma necessidade muito clara. Do outro lado, eu tenho um trabalho muito consistente agora dentro da lei, que isso às vezes é um pouco mais demorado, mas longe daquele arbítrio do Alexandre de Moraes, o ministro André Mendonça está investigando, decretou a quebra de sigilo de várias autoridades. Há uma investigação. A gente, se avançar pelo caso do Banco Master, por exemplo, você também tem outra CPI do crime organizado que começa a investigar esse caso também e que pode chegar em várias autoridades dos 3 poderes da República. Como conseguir fazer um trabalho de investigação com todas essas pessoas envolvidas e que, obviamente, têm um interesse enorme de transformar tudo isso, para usar uma expressão dos anos 90, em pizza? Ou seja, de bloquear essas investigações. Tem como contornar isso? Porque agora, pelo menos, felizmente, né, senador, eu tenho a imprensa inteira do Brasil querendo recuperar a democracia. Até outro dia, parte da imprensa estava esquecida. Vamos apoiar o Alexandre de Moraes e o Supremo salvando a democracia. Uma mentira deslavada. Mas agora essa imprensa também está junto. Que bom, sejam bem-vindos. Há formas da gente pressionar isso para evitar que essas investigações sejam interrompidas por interesses escusos? Sejam bem-vindos muitos parlamentares, inclusive, que estavam calados durante esses 7 anos, Adalberto Piotr, e começaram agora a falar sobre isso. Sejam bem-vindos jornalistas, e a gente tem que tirar o chapéu, mesmo chegando com 7 anos de atraso, porque esses abusos a gente vem desde o inquérito famigerado da fake news, que na próxima semana faz exatamente 7 anos. Que sejam bem-vindos todos eles, porque não tem mais como tapar o sol com a peneira, sabe, Piotr? O que eu posso dizer para você é que ontem o presidente do PL, no sincericídio, falou, inclusive, Valdemar da Costa Neto, numa rede nacional, dizendo que o Davi Alcolumbre estaria chantageando parlamentares, e deu a entender que ele também, no aspecto de enterrar a CPI ou CPMI do Banco Master, que ainda não foi instalada, por incrível que pareça, e ele tem 2 caminhos, o Alcolumbre. Um é a CPMI do deputado Carlos Jordi, que já tem o número recorde de assinaturas, e a outra, a minha, o meu requerimento, que tem 51 dos 81 senadores. Olha lá, a ampla, esmagadora maioria. Então, o que o deputado, presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, falou é muito grave, né? E ele precisa, inclusive, via público, trazer mais informações. Tem colegas já elaborando requerimentos nesse sentido, e eu estou atento, porque que chantagem é essa? Chantageando os presos políticos clássicos que o Brasil tem, da questão da dosimetria para derrubar o veto vergonhoso do Lula. É isso que Davi Alcolumbre estaria usando para que ninguém falasse mais em CPI, CPMI do Banco Master, que o Estado dele, que o Estado do Davi Alcolumbre pegou 400 milhões, o indicado dele, mesmo diante de alertas para que não fizesse isso, mas resolveu colocar 400, 1, 2, 3, 4 milhões de reais em letras mortas desse Banco Master. Então é isso que querem abafar tudo? Já não basta todos esses sigilos da República, do Lula de um lado, do Alcolumbre de outro? Então eu acho que o presidente Valdemar da Costa Neto precisa dar mais informações. Que amigos são esses dele que teriam dado no interior de São Paulo, teria
teria falado mais ou menos assim, políticos que teriam colocado dinheiro lá no Banco Master. A população tem o direito de saber, porque esse dinheiro muitas vezes é de fundo de pensão de trabalhadores, funcionários públicos. Senador, essa pressão está chegando. O senhor fez um discurso muitíssimo duro na frente, ou aliás, em frente, diretamente se posicionando e olhando para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu vi esse corte, nós reproduzimos aqui em Oeste Sem Filtro na semana passada. Ele lhe deu alguma resposta? Porque isso demonstra claramente que ele fugiu de qualquer lógica republicana do cargo. Que ele, inclusive, é suspeito, como o senhor diz, e ele tem que se declarar suspeito e simplesmente se afastar. Ele lhe deu alguma resposta daquilo que o senhor mencionou, ali precisamente se dirigindo a ele? Na hora que terminou o discurso, que ele prestou atenção, mas ele já passou a palavra para outro parlamentar que pediu para falar de outro assunto completamente diferente. Mas eu vou entrar. Eu não vou, mesmo ele tendo cancelado, porque está acontecendo uma coisa aqui, Piotr, de esvaziamento de sessões. Né? Eu fui ontem para o evento do Acorda Brasil, aqui na capital federal, fiz questão de ficar aqui, pelas vitórias que nós tivemos durante a semana na CPI do crime organizado, na CPMI do INSS, grandes vitórias, parentes de ministros sendo chamados aqui, quebra de sigilo, que depois o Gilmar, que eu tenho um pedido de impeachment dele, do caso da CBF no ano passado, né, Gilmar Mendes, né, querendo blindar o seu colega, um corporativismo doentio, na verdade. Né? Então, o Davi Alcolumbre, aqui nós estamos como se fosse um pacto de silêncio, de esvaziar a sessão, de cancelar a sessão, como se isso fosse resolver tudo, né, para empurrar com a barriga. E há rumores... As sessões do Senado, senador, porque... As sessões do Senado, sexta-feira e quinta-feira, não teve sessão. Simplesmente não teve sessão. O plenário continuou fechado. Né? Eu nunca vi isso acontecer nesses 7 anos. E eu estou esperando amanhã. Hoje nós tivemos uma sessão só de discurso, ele não apareceu. Sessão de discurso é algum senador da mesa que abre. Nem era assim, viu, Piotr? Nos 200 anos de Senado, sempre você tendo 2 senadores, qualquer senador dos 81 podia abrir sessão para discurso, para você parlar. O nome parlamento é falar, parlar. E nem assim a dupla, a dobradinha Pacheco e Davi Alcolumbre mudaram o regimento no aspecto de não permitir mais que um senador que não seja da mesa abra, né, a sessão. Então nós estamos tendo essa atitude antidemocrática aqui dentro, mas nós vamos lembrar toda a sessão, porque ele não quer prorrogar, Piotr, estou lhe dando aqui essa informação, ele não quer prorrogar de jeito nenhum essa CPMI do INSS, que está fazendo um grande trabalho, que mesmo com a blindagem de alguns ministros do STF e do governo Lula escancarado, a blindagem deles aqui, nós estamos conseguindo revelar muita coisa pelos depoimentos, por quebra de sigilos que a gente tinha conseguido no começo. Então, está chegando no andar de cima. E a gente não pode perder esse time, por isso eu peço à população que continue atenta, cobrando prorrogação da CPMI do INSS e a instalação imediata da CPI ou CPMI do Banco Master para que a gente entenda essa teia sombria que está sobre a República. Senador, uma última pergunta. O presidente Davi Alcolumbre, como presidente do Senado, presidente do Congresso, ele precisa fazer uma convocação do Congresso para votar, por exemplo, os vetos do Lula em relação à dosimetria. Ele tem prazo para fazer isso? Ele pode demorar quanto tempo? O que diz exatamente o regimento? O senhor me disse que ele está evitando fazer sessão comum, sessão normal, sessão convencional do Senado, ou seja, ele está manobrando para não ter que se expor e explicar o que está acontecendo e discutir os assuntos do país. É inacreditável que um presidente do Congresso se feche, ele fecha o Congresso. Antes o Congresso era fechado por forças de ditadura. Não, agora é o próprio presidente do Senado e do Congresso Nacional que fecha a Casa Legislativa. Mas ele tem prazo para convocar esta sessão do Congresso para poder votar os vetos ou não? Isso não existe um prazo ainda? Não, é algo de forma monocrática, de forma ao bel prazer dele, a não ser que tenha uma mensagem de urgência da presidência
da República, onde ele tenha que fazer algum tipo de deliberação, mas é caso extraordinário. Então, nós estamos com esse veto da dosimetria, outros vetos muito importantes que estão parados, e ele está cozinhando, está empurrando com a barriga isso aí, né? Então, eu já estou, inclusive, Piotr, já consegui autorização do Partido Novo, conversei com o presidente, com os nossos parlamentares. Se Davi Alcolumbre não agir nesses próximos dias, nós vamos entrar com a medida muito dura em relação à prevaricação dele, né? Algo que não foi feito em nenhum momento durante essa legislatura, desde que eu cheguei aqui, e nós vamos convidar outros colegas para assinarem. Muito provavelmente são pouquíssimos os que vão ter coragem de fazer isso, porque aí rompe completamente com o presidente, mas eu acho que nós chegamos no limite do limite do limite, e quando ele bate no peito, você lembra, né? Aquilo te indignou também, quem está nos assistindo, quando a gente conseguiu o super pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, né? Que hoje tem 129 milhões de razões, mas na época, dois grandes juristas, desembargador Sebastião Coelho, Rodrigo Saraiva Marinho, que é constitucionalista, 2,5 milhões de brasileiros assinando, 147 deputados federais assinando, 41 senadores, a maioria, isso está na mesa do Davi. E ele pega aquilo ali e diz, não vou pautar não. Se tiver 81 senadores, ou seja, inclusive a assinatura dele, o apoio dele, eu não coloco para votar. Se isso não é prevaricação, se isso não é um deboche com a República Federativa do Brasil, eu não sei mais o que é. Então é a última cartada, caso ele não haja nesses próximos dias, porque a cobrança pública foi feita, né? O Brasil está vendo o escândalo. O do INSS eu já falei, é o maior do mundo. Esse do sistema financeiro do Brasil, do Banco Master, é o maior da nossa história, né? E tem muito mais coisa para a gente mergulhar aí, que vai pegar os três poderes da República. Vamos para cima. Conto com você, Piotr, que tem tido muita coragem. Conto com o brasileiro que está nos assistindo e vai dar tudo certo, eu não tenho a menor dúvida. Esses outros senadores que ainda dão suporte a Davi Alcolumbre, essa corda, eles vão roer a corda em algum momento? Eles vão ter que ceder a essas pressões todas? O senhor está vendo pelo menos algum receio deles? Nós temos um ano eleitoral, 2/3 do Senado vão ser renovados agora. Esse é o segredo. Muitos deles só pensam naquilo, Piotr. O que é naquilo? É em se reeleger. Ficar aqui com mordomias que tem, com 80 milhões de reais de emenda por ano para você colocar no seu estado, e para não sair nunca. Mas eles vão ter que pedir o voto, tá? Eles vão ter que pedir o voto da população, e essa bolha furou, como você bem falou, furou. É gente de direita que quer saber desse escândalo, é gente de esquerda, foi roubado aposentado, velhinha, deficiente, viúva, foi roubado gente que guardou o seu dinheirinho e colocou lá no Banco Master, né? Então, furou a bolha e essas pessoas vão cobrar o senador. Você quer meu voto? Cadê o seu posicionamento com o que está acontecendo aí? Você já cobrou o Alcolumbre? Cadê que eu não vi? Como é que é? Então, a pressão é essa, é a chance que a gente tem, é a janela de oportunidade que nós temos, não podemos perder dessa vez. Senador, muitíssimo obrigado pela gentileza. Senador Eduardo Girão rapidamente saiu ali. Ele estava naquele momento fazendo exatamente o seu momento de questionamento. A depoente do dia na CPMI do INSS veio gentilmente nos atender aqui em US Negócios. Senador, muito obrigado pela gentileza. Boa noite ao senhor, hein? Obrigado, Piotr. Parabéns pelo teu trabalho. Desculpa a você e a audiência por ter chegado um pouquinho atrasado. Mas vamos que vamos. Muita paz. Perfeitamente compreensível. Obrigado pela gentileza. É um senador que estava trabalhando. Nós mostramos, inclusive, a cena do senador ali. Era a vez dele, inclusive, de fazer os questionamentos. Fez os questionamentos e saiu rapidamente para nos atender. A CPMI está acontecendo lá no plenário, nas salas de comissões do Senado da República.